Hoje a gente vai conversar sobre um outro aspecto das diversas moradas que existem na casa do Pai. O meu nome é Bruno e esse aqui é o canal do Mentalítico. Seja muito bem-vindo. Não é novidade para ninguém que Jesus falou que existem diversas moradas na casa do nosso Pai. E imagino que a maioria dos espíritas, e talvez a maioria das pessoas, deem um entendimento para essa passagem, no sentido de que existem diversos mundos ao redor da infinitude do nosso universo. Sendo o universo infinito, existindo infinitos mundos, existem infinitas moradas na casa do nosso Pai. Essa seria a interpretação mais provável nos dias de hoje. Mas o Evangelho segundo o Espiritismo nos traz uma outra abordagem. E o Espiritismo nos informa que todos os orbes são habitados, que Deus não fez nada de inútil. E aí, uma pessoa mais materialista certamente dirá o seguinte: mas a Lua está vazia, mas Marte está vazio. Ora, quando se diz que todos os orbes são habitados, não se está dizendo que todos os orbes são habitados da forma como é habitado aqui na Terra, na mesma faixa de frequência, ou no mesmo espectro da matéria, digamos assim. Se existem espíritos aqui que nós não conseguimos ver, é muito provável que a vida exista em outras frequências, em outras faixas de vibração, em outras formas da matéria, não somente nessa faixa em que nós nos situamos aqui em nosso planeta. Não é nenhum absurdo que pensemos isso, já que a gente considera a existência dos espíritos como uma realidade. Então, quando os livros de Kardec nos dizem que todos os orbes são habitados, certamente considera essas diversas faixas de vibrações e frequências e os diversos aspectos da matéria e as combinações possíveis do fluido cósmico universal, e não somente a forma como vivemos aqui na Terra. Mas ainda assim, o Evangelho segundo o Espiritismo traz uma outra abordagem para essas diversas moradas que existem na casa do Pai, e são as moradas dos espíritos que estão vivendo na erraticidade. Existem uma infinitude de sensações e percepções que acompanham a evolução daquele espírito. Um espírito menos evoluído, menos atrasado, ele certamente fica limitado a algumas percepções específicas do ambiente onde ele se encontra e das suas capacidades. Os livros espíritas nos informam que os espíritos mais evoluídos acabam tendo outros sentidos que aqueles um pouco mais atrasados não possuem. Só isso já justifica uma infinita diferença de percepções. Mas nós não estamos falando somente de percepções. Estamos falando de locais onde se vive, do que pode ser considerado realmente morada de um espírito. Enquanto uns espíritos estão presos aos locais onde viveram, por exemplo, aqui na Terra, estão próximos das suas próprias moradas enquanto estavam encarnados, estão ligados ao mundo material e vivendo nessa região, outros espíritos acabam vivendo no umbral, um umbral um pouco menos denso, ou aquele umbral um pouco mais denso. E nessas regiões inferiores, acabam tendo a sua percepção do que é o universo bem limitada àquele ambiente, porque eles não podem se afastar daquela região. Eles não conseguem sair dali e avançar em direção a locais mais felizes, a locais mais bonitos, onde eles podem perceber o mundo de outra forma. E enquanto esses espíritos que estão em condições inferiores vivem restritos naquela região mais tenebrosa, os espíritos mais avançados se elevam e acabam podendo percorrer o nosso planeta em todos os seus aspectos. Podem habitar as colônias que se situam nos locais mais diversos, com acesso à paisagem mais bela possível, coisas que nós aqui na Terra ainda não conseguimos sequer imaginar, sequer ter um vislumbre do que seria isso. E mais do que isso, os espíritos mais avançados conseguem percorrer a infinitude de nosso universo, conseguem viajar a outros planetas, visitar outras civilizações.
Então, por aí, a gente consegue ver as diversas moradas da casa do nosso Pai funcionando. Enquanto uns são bem restritos e só podem morar em regiões mais agonizantes, regiões inferiores, outros têm acesso a todas as belezas e conhecimento do universo. Eles podem habitar as mais diversas áreas e até mesmo os mais diversos planetas do universo. Enquanto que os atrasados sofrem com uma indescritível agonia em regiões mais nebulosas, mais trevosas. Aqueles mais avançados gozam das doçuras de uma felicidade praticamente indescritível aqui para nós. Quando nós analisamos as moradas da casa do Pai sob o ponto de vista do espírito na erraticidade, nós percebemos que as moradas não estão circunscritas, que elas não possuem fronteiras. É algo muito mais sutil. Pela faixa de vibração, um espírito fica limitado a determinada região e às vezes por muito, muito tempo. Muitas vezes, muito mais tempo nessa morada do que ele passaria aqui encarnado no nosso planeta. Isso com certeza é algo que nos vale a pena refletir. Esse é o vídeo. Se você gostou do assunto, por favor, deixe um comentário, se inscreve no canal, curte, compartilha com os amigos e com os familiares. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Fique bem.